Evangelho de Mateus, capítulo 8, do versículo 23 ao 27. Nos diz assim a palavra de Deus. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Meus amados, eu não sei quantos de vocês já tiveram a experiência de, quando vocês estavam indo viajar para algum lugar, de repente serem surpreendidos por uma tempestade, ou por uma chuva muito forte, ou mesmo que não seja uma viagem, talvez você tenha saído da sua casa, esteja indo para o seu trabalho, e de repente começa a chover, e vem aquela chuva forte que parece que só vem porque você está no meio do caminho. Nós vivemos esses tempos atrás aqui na nossa cidade, momentos de muita chuva, onde teve muita destruição, onde teve muito caos, se essa é a palavra que nós podemos usar, e parecia que a chuva vinha, destruía e passava como se nada tivesse acontecido. Mas é muito ruim quando você está indo para algum lugar e de repente começa a chover, começa a trovejar. É muito comum quando você está indo para a praia e você chega lá na Serra do Mar, de repente, quando você entra, vem aquela nuvem mais fechada e começa a chover e você começa a ficar preocupado. Meu Deus, como é que será que vai estar o clima na praia? Como é que será que vai ser lá? Quando a gente viajar, como é que vai ser? Como é que vai estar? Será que vai estar calor? Será que vai estar chovendo? Porque viajar com chuva não tem nada pior. Se for para ficar em casa, eu fico em casa na minha casa, né? Ficar no quarto de hotel, a gente quer passear. Mas às vezes você está lá na sua viagem e de repente o que acontece é que vem aquela chuva e você fica assustado. Dependendo do nível da chuva, você tem até que parar. A recomendação é que você pare, ligue o pisca-alerta, porque pode se tornar algo muito perigoso. E depois de um tempo você sai da Serra do Mar e está aquele sol. E você fala: glória a Deus pelo sol, porque eu posso aproveitar, posso curtir, posso descansar um pouco. Me lembro que certa vez eu havia ido com minha família para Paraty, no Rio de Janeiro. E uma das coisas mais gostosas que se tem para fazer em Paraty é andar de escuna. Não sei quantos de vocês já tiveram esse privilégio, mas a escuna é um barco em que você vai andando e vai fazendo visitas para vários pontos turísticos daquela região. Então você sai de Paraty, da praia de Paraty, e vai visitando várias ilhas, vários lugares bonitos, lindíssimos do nosso Brasil maravilhoso, e que você pode parar, pode mergulhar, se refrescar, as águas são cristalinas, e você pode ver os peixinhos ali, você pode também comer aquele almoço gostoso. Não sei quantos de vocês gostam de peixe, mas para quem gosta de peixe, tem aquele peixe bom, gostoso ali, e você pode aproveitar, viajar. E eu me lembro que eu estava com minha família e nós tínhamos ido fazer um passeio de escuna. E entre um ponto e outro, você passa pelo mar aberto. E nós estávamos caminhando, quando de repente, o céu começou a fechar. Começou a ficar escuro. Eu olhei para aquilo e falei: meu Deus do céu. Eu era pequeno, eu falei: meu Deus do céu, vai começar a chover. Tinha acabado de assistir Titanic, eu estava meio traumatizado com aquelas cenas do Titanic. Olhei para aquilo e falei: Jesus, o que vai acontecer? E aí o vento começou a ficar mais forte. E aí começou a chover. O mar que estava calmo começou a se agitar. E o barco ia de um lado para o outro. E eu me lembro de eu parar assim, olhar para o meu pai e falei assim: pai, eu me sinto como os discípulos naquele barco. E meu pai, muito crente, virou para mim e começou a cantar um dos mais belos hinos da igreja evangélica e que nós temos que resgatar, porque os hinos trazem verdades preciosas. Aquele hino que diz: mestre, o mar se revolta. Você lembra disso? Ó mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador.
e ele olhou para mim e começou a cantar, e eu me lembro que a tempestade estava muito forte, eu estava com frio também, tinha acabado de mergulhar, e aí eu comecei a orar, falei, Deus do céu, nos ajude aqui nesse lugar, e de repente, passou. As águas se acalmaram, a chuva cessou, os ventos pararam. E eu olhei e falei assim, glória a Deus, que é um Deus que atende às nossas orações. O texto que nós lemos, ele narra uma tempestade. E muito provavelmente essa narrativa, esse acontecimento foi algo que chamou muito a atenção dos discípulos de Jesus. Porque nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, que são conhecidos como os evangelhos sinópticos, você encontra essa narrativa. Se você for lá para Marcos capítulo 4 e Lucas capítulo 8, você vai encontrar os discípulos falando sobre o dia em que Jesus acalmou uma tempestade. O Senhor Jesus ele estava vindo de um contexto muito interessante. Se você voltar alguns capítulos na sua Bíblia, lá no livro de Mateus, capítulo 5, você vai ver que Jesus ele começa a fazer um dos seus maiores sermões, ou o maior sermão que está narrado nas Sagradas Escrituras, que é o Sermão da Montanha, ou o Sermão do Monte. Ele vem, então, falando sobre princípios fundamentais do Evangelho. Então ele começa no capítulo 5 falando sobre as bem-aventuranças, depois ele fala sobre os discípulos serem o sal da terra e a luz do mundo, depois ele fala sobre como se deve orar, ensinando a oração do Pai Nosso, que é uma das principais orações que nós temos nas Sagradas Escrituras. Depois ele vem falando sobre outros princípios fundamentais para a vida cristã, e o texto diz que quando ele encerrou o Sermão do Monte, ele continuou a fazendo milagres, a fazer coisas maravilhosas naquela região. Tanto que se você for para Mateus capítulo 8, você vai encontrar Jesus curando um leproso. Logo depois ele cura o servo de um centurião, em que ele olha para aquele centurião e diz, nem mesmo em Israel eu achei uma fé como a sua. Porque apenas uma palavra de Cristo poderia curar o servo daquele centurião. E houve a cura. E ele também cura a sogra de Pedro, e o texto vai dizer que ele realizou muitas outras curas. Muitos outros milagres, coisas maravilhosas. Só que, de repente, o Senhor Jesus olha para os seus discípulos e fala, vamos para a outra margem. Ele estava na região da Galileia, e você vai se lembrar que Israel, no tempo de Jesus, era dividido em 3 principais regiões, que era a Judéia, a Samaria ao meio e a Galileia ao norte. Jesus estava na região da Galileia. Então ele olha para os seus discípulos ali no mar da Galileia, e ele fala, vamos para a outra margem, numa terra onde vocês não faz parte da terra de Israel, a terra de Gadara. E lá eu tenho um propósito. E eles entram no barco. O Evangelho de Marcos vem e fala que já sendo tarde, Jesus entra no barco com seus discípulos, e a viagem começa até que, de repente, Jesus adormece. Jesus era homem. Jesus ele era 100% Deus, e ele é 100% Deus, e ele era 100% homem, é o que nós chamamos de a dupla natureza perfeita de Cristo. Ele era Deus e ele era homem. Então ele era Deus, fazia milagres, faz milagres, coisas maravilhosas, mas ele estava como homem, ele tinha necessidade de um homem. Jesus tinha fome, Jesus tinha sede, Jesus tinha tristeza, você vê Jesus chorando, e aqui nesse contexto, Jesus estava cansado. Muito provavelmente, talvez depois de um dia cansativo, fazendo milagres, expulsando demônios, fazendo coisas maravilhosas, Jesus chega ali e fala, vamos para a outra margem, e quando ele entra no barco, ele encontra aquele cantinho dele e deita. Eu não sei quantos de vocês têm a unção do sono, mas eu tenho a unção do sono, meus amados. A unção do sono, você dorme em qualquer lugar. Você pega assim, dá 2 minutos, está roncando. Estava falando com um amigo meu esses dias, ele falou, nossa, como eu queria ter essa unção, viu? Você para assim, você dorme. Eu falei, irmão, isso aqui é só para quem tem Cristo no coração. Você deita ali e dorme. Entro no ônibus e vou. Mas Cristo chegou naquele barco e dormiu. Adormeceu. E a viagem estava indo muito tranquila. Tudo estava normal. Até que, de repente, sobreveio uma tempestade. E eu gosto dessa expressão de repente, porque significa de maneira repentina, de maneira não programada, algo que não foi planejado. Assim como as tempestades das nossas vidas, meus amados, não são planejadas. Ninguém planeja tempestades, elas simplesmente vêm. E começou. Talvez tenha começado suave, talvez tenha começado leve, e começou a se
intensificar, mas o texto diz que foi uma grande tempestade. Essa palavra aqui no original, ela é a mesma palavra usada para terremoto. Então o coração daqueles discípulos estava tão desesperados que eles compararam aquela tempestade a um terremoto. Então eles começaram a olhar para aquilo, e começou a chover, e o vento começou a ficar mais forte, e de repente as ondas do mar começaram a encher ali o barco, e eles ficaram desesperados, começaram a aplicar todo o seu conhecimento. Então, issem as velas, peguem os remos nas mãos, vamos lá, tentem tirar o peso para que nós possamos eliminar o peso da embarcação, vamos fazer aquilo que nós podemos. E o contexto continuava, a chuva continuava, a tempestade estava forte ainda, e eles tentando fazer tudo que era possível, até que chegou num ponto que eles olharam e falaram, não tem mais o que fazer, nós vamos perecer, e eles se depararam com uma cena interessante. Jesus dormindo. Eles olharam para aquilo, talvez tenham até pensado, não é possível, esse homem está dormindo. Tempestade aqui e Jesus dormindo. E eles vão até Jesus e o acordam desesperados, dizendo, mestre, nos ajude, nós vamos perecer. Nós perecemos. E Jesus se levanta. Ah, meu amado, quando Jesus se levanta, não há vento e tempestade que possa resistir. Jesus se levantou. Ele olha para os seus discípulos dele e pergunta, por que vocês são tímidos? Onde está a fé de vocês? Ele levanta e por uma ordem fez grande bonança. Vento, aquieta-te. Mar, sossega. E naquela hora, tudo ficou calmo. E aqueles homens olharam uns aos outros e perguntaram, quem é este? Quem é este? Esse texto ele tem verdades preciosas para as nossas vidas, sobre quem é este. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos 3 verdades sobre quem é este. A primeira verdade sobre quem é este, é que este é o Deus presente. Olha só o que diz o versículo de número 23. Então, entrando ele, Jesus, no barco, seus discípulos o seguiram. O que é isso? É um Deus presente. Jesus, ele estava presente. Ele olhou para os seus discípulos e falou, vamos para outra margem, mas eu não vou deixar vocês sozinhos, eu irei com vocês. E ele vai adiante. Ele vai e os discípulos o seguem, porque nós temos um Deus que é presente nas horas da tribulação, nas horas da dificuldade. Há um Deus que não nos deixa, meus amados irmãos. A palavra presente, ela vem do latim praeses, que significa estar aqui. Estar próximo. O que isso significa? Significa que nós temos um Deus que está próximo. Há um Deus que está aqui. Há um Deus que Ele anda junto conosco, independente da circunstância, independente da tempestade, Ele está conosco. E nós temos que entender que estar com Cristo não nos isenta de passarmos por tempestades. Não nos isenta. Os discípulos estavam com Jesus. Jesus estava no barco, mas eles passaram por aquela tempestade. Por quê? Porque Cristo queria prová-los. A provação, ela vem de Deus, com o intuito de fortalecer a nossa fé. Entenda isso, nós temos que fazer uma diferença aqui, provação e tentação. A provação, ela vem de Deus. Deus prova com o intuito de fortalecer a nossa fé. Agora, a tentação, ela vem do maligno, com o intuito de nos fazer pecar. Deus não tenta ninguém, Deus prova. E ali Jesus estava tentando provar aqueles discípulos. Ele olha para aqueles discípulos e fala, vamos para outra margem porque eu tenho 2 propósitos. O primeiro propósito é, eu quero restaurar uma vida lá do outro lado. Eu quero restaurar a vida daquele endemoniado em Gadara. Mas vocês já vão saber isso. E o segundo propósito é, eu quero fortalecer a fé de vocês. Então vocês vão passar por dificuldades, vocês vão passar por essa prova, porque isso vai produzir em vocês perseverança. Tiago, o grande escritor da palavra do Senhor, ele vem no capítulo de número 1, versículo 2 e fala, meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por muitas provações, porque a provação produz perseverança. Então nós somos provados para nos tornarmos perseverantes. E Cristo sabia disso, então Jesus estava falando para eles, olha, vocês ouviram aquilo que eu fiz.
Aliás, vocês viram aquilo que eu fiz? Vocês ouviram o que eu falei? Vocês viram as maravilhas que eu realizei? Então está na hora de vocês viverem na prática. É hora de vocês exercitarem a fé de vocês. É hora de sair da teoria. Eu falei que o Pai, Ele cuida dos lírios do campo. Eu falei que o Pai cuida dos pássaros dos céus. Agora está na hora de vocês vivenciarem isso. Então o Senhor Jesus permite aquela tempestade para que Ele possa provar aqueles discípulos. Cristo prova, mas nas provações Ele está conosco. Ele não nos deixa. Lembra da sua época de escola e que você tinha o seu professor? Seu professor, durante as aulas, ele estava com você. Ele estava ali, pronto a tirar dúvida. Ele estava todo momento ali. Mas na hora da prova, ele se calava. Tinha um professor que entrava e falava assim, eu esqueci tudo, não sei mais nada. Ele se cala, mas ele não te abandona. Ele está ali. E o Senhor Jesus estava falando para aqueles discípulos, eu estou com vocês, então não se preocupem pelas tempestades que vocês vão passar, porque eu estou no barco. Eu estou no controle de toda a situação. A palavra do Senhor está cheia de exemplos de homens que passaram por provações e que o Senhor não os deixou. Quando você vai lá para Gênesis 39, versículo 2, você encontra a história de um homem chamado José, filho de Jacó. Jacó amava muito a José porque ele era o filho da sua esposa amada, mas Jacó tinha outros filhos e ele amava mais a José do que aos irmãos. E isso gerou no coração dos irmãos dele inveja, ciúmes. E os irmãos então um dia se reuniram e falaram, vamos tirar a vida de José. Mas um deles se levantou e falou, não vamos sujar nossas mãos com sangue, vamos vendê-lo como escravo. E vendem José. José vai para a terra do Egito, numa provação na vida dele, em que ele estava longe da sua casa, longe dos seus amigos, longe do seu pai, longe da sua cultura daquela época. Mas mesmo assim, a palavra diz que o Senhor estava com José. Estava na provação, mas o Senhor estava com ele. Foi comprado por um homem chamado Potifar, comandante do rei. E ele foi comprado por aquele comandante, aliás. Mas na casa de Potifar, ele permaneceu fiel. E a palavra diz que o Senhor estava com José. E por isso ele se tornou um abençoado e um abençoador. Porque Deus não nos abandona. Não nos deixa. 1 Reis, capítulo 19, versículo 4 e 5, conta a história do grande profeta Elias, o homem que havia desafiado Jezabel e os profetas de Baal. Um capítulo antes, no capítulo 18, eles vão para o Monte Carmelo, e ali há uma grande guerra, em que os profetas de Baal vêm e fazem os seus rituais para que Baal mandasse fogo. Elias até zomba daquilo, até que de repente Elias fala, agora é minha vez. Quando Elias ora, o fogo do céu cai. Ele manda matar todos os profetas de Baal. Jezabel se enfurece com aquilo e jura matar Elias. Elias, com medo no seu coração, foge. Vai para o deserto. Só que a palavra diz que no deserto o Senhor estava com Elias. Elias adormeceu, e a palavra diz em 1 Reis, capítulo 19, versículo 4, que o anjo do Senhor chegou para Elias e falou, Elias, levanta e coma, porque eu sou o Deus que te sustento. Por 2 vezes isso aconteceu, até que Elias entrou numa caverna, achando que ninguém estava vendo, achando que ninguém saberia, achando que todos tinham esquecido dele, mas a presença do Senhor estava na caverna com Elias, a ponto do Senhor falar, Elias, o que você está fazendo aqui? Ele não nos deixa. Ele está presente. Daniel, capítulo 3, narra a história de Sadraque, Mesaque e Abdinego, os amigos de Daniel, em um dia em que Nabucodonosor construiu uma grande estátua e deu a seguinte ordem, no soar dos instrumentos, todos deverão se curvar diante da estátua e adorar a ela, e aqueles que não se curvarem sofrerão as consequências. Tocaram os instrumentos. A nação hebreia se ajoelhou. A nação babilônica se ajoelhou. Os povos de outras nações se ajoelharam. Apenas 3 homens permaneceram em pé. Sadraque, Mesaque e Abdinego. Nabucodonosor se enfureceu. Chegou até eles, mandou trazê-los para a sua presença e falou, olha, nós vamos tocar mais uma vez e quando tocar, vocês vão se curvar, senão eu vou matar vocês. Eles olham para Nabucodonosor e falam, Nabucodonosor,
Nós não vamos nos prostrar diante da tua estátua. Se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele nos livrará. Mas se Ele não quiser, também fique sabendo que nós não nos dobraremos diante de ti. O rei se enfurece. Manda aquecer a fornalha 7 vezes mais. E quando eles são lançados à fornalha, diz a palavra em Daniel capítulo 3, versículo de número 25, que Nabucodonosor se levanta, olha para dentro da fornalha e fala: não foram 3 que nós colocamos, por que é que eu vejo 4 homens passeando livremente pela fornalha, sendo que o quarto parece o filho de um Deus? Ele não nos deixa, meus amados. Ele é o Deus presente. Ele é o Deus que, como diz o salmista, ainda que eu passe pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Então Ele está presente. Nas tuas tempestades, Ele estará contigo. Ele é o Deus que não nos abandona. Se nós temermos ao Senhor, se nós estivermos debaixo da vontade dEle, se nós chegarmos a Ele e falarmos: Senhor, faz em mim o teu querer, Ele não nos deixará. Segunda verdade sobre quem é este, é que este é o Deus que atende o nosso clamor. Versículo de número 25, olha só o que diz. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Os discípulos chegaram até Jesus, clamando, gritando, implorando, chegando diante dele, suplicando: Senhor, nos salve. E o que aconteceu? O Senhor ouviu, e Ele atendeu o clamor daqueles discípulos, porque o Senhor Jesus se levanta e acalma aquela tempestade. Isso significa que nós temos um Deus que Ele acalma a nossa tempestade e Ele atende o nosso clamor. A palavra atender significa ouvir atentamente, dar atenção, responder. Nós temos um Deus que não apenas ouve, mas Ele responde. Ele ouve atentamente as nossas orações, Ele dá atenção ao nosso clamor e Ele responde o nosso clamor. Assim como diz a palavra em Jeremias 33:3, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdos seus ouvidos para que não possam ouvir. Ele ouve, Ele atende. Os discípulos chegam até Jesus, nos dando a ideia de que nós temos que ir até Jesus. No momento da sua dificuldade, não corra atrás de homens, não corra atrás da ciência, não corra atrás da tecnologia, não. Corra aos pés de quem pode te trazer a solução. Eles chegam até Jesus e clamam a Jesus. Imagina isso. Homens experientes, homens que já sabiam como era o mar da Galileia, homens que eram pescadores. Alguns comentaristas afirmam que talvez Pedro tivesse até uma companhia de pesca. Então era gente que realmente sabia o que estava fazendo. Mas chegou num ponto em que eles olharam para aquela tempestade e afirmaram que diz no versículo 25, nós perecemos. A expressão perecer significa acabou. Não tem mais o que fazer. Não tem mais solução. Então, Senhor Jesus, nós perecemos. Mas deixa eu falar uma coisa para você, meu amado. O que é impossível para o homem, para Deus é possível. Há um Deus que é o Deus das causas impossíveis. Então aquilo que é impossível para você, aquilo que não tem mais solução, para o teu Deus é fácil, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. E eles então clamam a Jesus, e Jesus ouve, atende o clamor daqueles discípulos. 1 Samuel, capítulo de número 1. Conta a história de uma mulher chamada Ana. Ana era casada com Eucana. Eucana tinha 2 esposas, Ana e Penina. Penina poderia dar filhos a Eucana. Ana era estéril. E a palavra diz que Penina zombava constantemente de Ana, porque naquela época o fato de você não ter filhos significava que você era amaldiçoada por Deus. Você não tinha a bênção do Senhor. Então, constantemente, Penina olhava para Ana e falava, tu és uma amaldiçoada. Tu não é capaz de dar filhos ao teu marido. Tu não vale nada. E Ana chorava. Aquilo incomodava o coração de Ana. Mas a palavra do Senhor nos diz que um dia Ana chegou diante do tabernáculo do Senhor, se prostrou e falou, Deus, ouça a minha oração, me dá um filho, e se o Senhor me der, eu vou devolvê-lo a ti.
Eli aparece. Diz a palavra que a aflição de Ana era tão grande que ela gesticulava, mas não saía som de sua voz. E ela clamava ao Senhor: Deus, dá-me um filho, Deus, dá-me um filho. O sacerdote da época, Eli, chegou diante dela e falou: filha, aparte desse vinho. Ele achou que ela estava bêbada. E ela olha para ele e fala: Senhor, eu não estou bêbada. Eu estou aflita. Eu estou clamando, eu estou pedindo ao Senhor algo. E ele então olha e fala assim: que Deus conceda a petição do teu coração. Ana foi embora, o seu semblante já não era triste, ela se deitou com Eucana, e diz a palavra em 1 Samuel 1,19, que naquela noite o Senhor se lembrou de Ana. Ele se lembra. Então não deixe de clamar, não deixe de orar, não deixe de buscar. Marcos capítulo 10, versículo 47, a história de um cego mendigo chamado Bartimeu, que estava na beira do caminho. E a palavra diz que um dia ele ouviu que Jesus estava passando por aquela região. E ele tinha certeza: Jesus pode me curar. Jesus pode mudar a minha vida. Jesus pode me transformar. Então ele se colocou em pé, foi até Jesus e começou a clamar: Jesus, Filho de Davi, tem compaixão de mim. E clamava: Jesus, tem compaixão de mim. Jesus, tem compaixão de mim. E o texto vai dizer que as pessoas o repreenderam. Fica quieto, Bartimeu. Para de falar, você está incomodando. Olha só a atenção que você está chamando. O teu clamor pode incomodar as pessoas que estão ao teu redor, mas não deixe de clamar, meu amado irmão. Bartimeu continuou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E o texto diz que Jesus ouviu. Tragam ele até mim. E ele foi curado, porque ele não deixou de clamar, porque ele não deixou de orar, porque ele não parou. Nós temos que clamar. Clame ao Senhor, porque nós temos um Deus que atende às nossas orações. Atos capítulo 12. Pedro estava preso. Herodes, o grande rei da época, havia matado Tiago, irmão de João. E isso foi bom para os líderes judaicos. E ele então prendeu a Pedro também com o mesmo intuito, tirar a vida de Pedro. Mas a palavra diz em Atos capítulo 12, versículo 5, que havia oração incessante a Deus por parte da igreja em favor de Pedro. O que aconteceu? Pela madrugada, o anjo do Senhor chegou àquela prisão. Pedro, veste a capa. Sai. E foi abrindo as portas da prisão. E Pedro saiu, pôs-se em liberdade, a ponto da igreja ficar espantada, falando: meu Deus, deve ser um fantasma. Mas não, era Pedro posto em liberdade, porque o Senhor ouve a oração daqueles que clamam. A palavra diz que muito pode, em seus efeitos, a súplica de um justo. Então não deixe de clamar, não deixe de orar, não deixe de buscar. O Senhor, Ele ouve as nossas orações, meus amados irmãos. Ele ouve. Muitas vezes nós deixamos de ver os milagres porque nós não clamamos, porque nós não oramos. A igreja evangélica, ela era conhecida como a igreja que orava e Deus respondia. Eu gosto de uma frase antiga que dizia: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Mas muitas vezes nós não temos vida de oração. Faça uma análise na tua vida, meu amado. Você tem tido vida de oração? E entenda, vida de oração não são momentos de oração. É constante. É no dia a dia. Não é apenas no culto de domingo à noite, quando o pastor fala: feche seus olhos. É vida, no dia a dia, durante a semana. Como está a tua vida em oração? Se você perguntar para algumas pessoas, a pessoa sabe nos dedos quantas vezes ela orou. Ah, pastor, orei 21 vezes na semana. 3 vezes por dia, né? No café, no almoço, na janta, 7 dias por semana, 21. Perfeito, acabou, fechou a conta. Não, o Senhor está nos chamando para a vida de oração. Clame ao Senhor. O Senhor diz: batam e receberão. Mas é preciso bater, é preciso persistência. Não deixe de orar, não deixe de clamar, meus amados. Há uma história de um homem que entrou na igreja um dia. E ele entrou na igreja, ficou 5 minutos, e de repente ele saiu correndo. Saiu correndo da porta da igreja.
Tinha um obreiro recepcionando, ele olhou para aquilo, achou muito esquisito. Virou e falou assim, eu quero entender o que está acontecendo. E foi atrás daquele homem. Chegou diante daquele homem, alcançou ele e falou assim, irmão, escuta aqui, eu vi que você entrou na igreja e tal, e ficou 5 minutos, por quê? Aí saiu correndo, o que aconteceu? Aí aquele homem virou e falou assim, eu não sou doido de ficar lá dentro. Por quê, irmão? Eles são crentes. Aí o obreiro falou, é verdade, nós somos crentes. Crente é o povo que ora e Deus ouve. Aí o obreiro falou, é verdade, nós somos o povo que ora e Deus ouve. Aí o irmão falou, eles estão pedindo para Deus mandar fogo. Eu vou ficar lá dentro daquela igreja? Não vou, não sou maluco. E foi embora, foi correndo. Mas é questão de insistência, meus amados, é persistência, é vida em oração, é você olhar todos os momentos e começar a clamar, não deixe de clamar. Ah, pastor, mas o meu casamento não tem solução. Clame ao Senhor, coloque o seu casamento nas mãos de Deus e Ele ouvirá a tua oração. Ah, pastor, a minha família está destruída. Clame a Deus pela sua família e Deus pode reestruturar a sua família. Ah, pastor, está difícil. Clame a Deus, porque é um Deus que atende às nossas orações. Ele atende, meus amados. E por último, terceira verdade sobre quem é este. Este é o Deus que acalma as tempestades. Versículo de número 26, olha só o que diz. Perguntou-lhes então Jesus, por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar e fez-se grande bonança. Nós temos um Deus que acalma as nossas tempestades. Nós temos um Deus que torna tudo calmo. A palavra acalmar, o verbo acalmar, ele significa aquietar, tornar calmo, tranquilizar. Jesus, ele olha para aquilo, ele se levanta e ele vê 3 tempestades acontecendo. A tempestade física, a tempestade emocional e a tempestade espiritual. Então ele se coloca em pé e fala, por que são tímidos, homens de pequena fé? Por que vocês estão com medo? Vocês estão preocupados com a vida de vocês? Vocês estão preocupados em morrer? Vocês estão preocupados em, e se acabar aqui? Mas eu sou Deus que prometi a vocês que vocês são guardados pelo Pai. Então, acalma o teu emocional, acalma o teu coração. Mas não apenas isso. Ele olha para aquilo e fala assim, falta a vocês fé. Vocês viram eu fazendo milagres, vocês viram eu curando, vocês viram eu pregando, vocês viram as coisas maravilhosas e magníficas que eu fiz. Então está na hora de vocês aumentarem a fé de vocês, então recebam mais fé. Tempestade espiritual. E para finalizar com chave de ouro, ele olha e fala, para vocês ainda acreditarem, acalma a tempestade. Ele acalma a tempestade física, ele torna quieto. Então, meu amado, não importa aquilo que você tem passado, não importa quais são as tempestades da sua vida, eu não sei pelo que você tem enfrentado, eu não sei quais são as lutas da sua vida, mas eu sei que existe um Deus, que é o Deus Todo-Poderoso, que acalma as nossas tempestades, que aquieta a nossa alma. Ele olha para você nessa noite e fala, filho, confia em mim, porque eu estou no barco e eu acalmo a tua tempestade nessa noite. Salmo de número 107, versículo 28 e 29 diz, então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações, fez cessar a tormenta, e as ondas se acalmaram. Há um Deus que acalma as ondas da sua vida. Há um Deus que acalma a tua tempestade. Você pode estar passando por tempestades, você pode estar passando por provações, mas saiba que Cristo está com você e Ele está falando para você, filho, eu estou no barco, então acalma o teu coração. Marcos capítulo 5, mulher do fluxo de sangue, estava numa tempestade terrível, 12 anos enferma, sem solução para a sua vida. Já havia gastado todos os seus recursos com a medicina da época. Mas a palavra diz que um dia ela ouviu que Jesus estava passando naquela região. E aquela tempestade dela, ela olhou e falou assim, há alguém que pode acalmar a minha tempestade, então eu tenho que ir até essa pessoa. Ela vai, num passo de fé,
chega diante de Jesus, naquelas ruas estreitas de Jerusalém, e ela toca na orla das vestes de Jesus. E o texto diz que imediatamente cessou a sua hemorragia. Por quê? Porque ele acalma a tempestade. Ele acalma a nossa provação, meus amados. John Piper, um grande teólogo, ele diz: não há vento, tempestade, furacão ou tornado que não obedeça quando Jesus diz: aquieta-se. Aquieta-se. Cristo te trouxe aqui nessa noite para te lembrar quem Ele é. Ele é o Deus que está conosco, é o Deus que está presente. Ele é o Deus que atende o nosso clamor. E Ele é o Deus que acalma as tempestades. Eu não sei pelo que você tem passado, meu amado irmão. Eu não sei quais são as lutas que você tem enfrentado. Talvez você chegou aqui nessa noite passando por tempestades. Talvez você esteja passando por crise na tua família. Talvez você chegou aqui diante do Senhor e falou: Senhor, me ajuda. Eu estou passando por algo que eu não consigo enfrentar. Eu estou passando por uma situação que a razão humana já perdeu. Não tem mais esperança. Eu fui desenganado pelos médicos. Eu fui desenganado, tiraram todas as minhas esperanças. Mas Cristo te trouxe aqui hoje para falar: eu sou aquele que acalma a tua tempestade, e Ele quer acalmar a tua tempestade nessa noite. Por isso, feche os teus olhos e curve a tua cabeça onde você está. Ele acalma a nossa tempestade, meus amados. Não diga para o seu Deus o tamanho do seu problema, mas diga para o seu